A paz do Senhor! Hoje estamos aqui para trazer alguns recursos visuais, algumas sugestões de dinâmica para a nossa lição de número 4. Deus envia as pragas, revista Juniores. Temos como referência bíblica aqui em Êxodo, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 3. Depois vamos ter do capítulo 7 até o capítulo 10, no mesmo livro aqui de Êxodo. Como eu sempre falo, por mais que tenhamos aqui todos os visuais em mãos, jamais deixemos de abrir a Bíblia. Temos bastante referência? Temos, mas vamos citando algumas. Daqui a pouco eu vou apresentar alguns visuais, você vai ver que sempre eu coloco atrás ou colo a referência bíblica para a criança ver e entender que tudo isso que estamos ensinando está na palavra de Deus. Vamos começar a aula assim. Crianças, alguém aqui já precisou dar uma ordem a alguém? Um priminho, um irmão mais novo, e ele não queria obedecer de jeito nenhum? O que aconteceu? Agora imaginem, crianças, que vocês são donos de um país inteiro. Vocês são reis. Vocês têm muito ouro, tem um exército gigante que lhe obedece e faz tudo o que vocês ordenam. Vocês acham que alguém teria coragem de desafiar vocês? Não, né? E se um senhor de 80 anos, usando assim, apenas um cajado de madeira, aparecesse em seu palácio e dissesse assim: solte todos os seus escravos agora, o que você faria? Hoje vamos ver o que aconteceu quando um homem, que se achava assim o homem mais poderoso da terra. Quem era esse homem? Aqui, esse Faraó. Ele decidiu, crianças, medir forças com Deus, o Criador do universo. Esse visual aqui foi da nossa aula passada. Quem é que lembra? Lembra que já estamos estudando esse assunto e paramos exatamente aqui, quando Moisés, mesmo com medo, foi até Faraó entregar a mensagem de Deus. E qual era essa mensagem, crianças? Nós lemos aqui, na referência de Êxodo, capítulo 5, do versículo 1 ao 3, que vai dizer que o Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: deixe que o meu povo vá ao deserto, a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Então Faraó questionou quem era o Senhor e por que deveria ouvi-lo e deixar o povo de Israel ir até o deserto. Moisés e Arão responderam: o Deus dos hebreus veio falar conosco, por isso deixe-nos viajar 3 dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E o rei do Egito tinha um coração muito duro, crianças. Duro igual uma pedra. E ele insistiu dizendo não. Todas as vezes que Moisés e Arão falavam com o rei pedindo a libertação dos hebreus, Faraó dizia não. Infelizmente, o juízo foi inevitável e o Senhor enviou o primeiro castigo sobre a terra do Egito. Moisés disse ao Faraó: ó rei, agora eu vou bater. Vou bater aqui, na água do rio, com esse bastão que estou segurando. E o que vai acontecer, criança? Essa é a praga de número 1. Então, como eu falei para vocês, sempre eu vou deixar a referência, tá? Não vou ficar citando todas aqui para o vídeo não ficar longo. Aí eu vou falar para a criança na hora: essa praga de número 1 tá lá na referência tal. Eu venho aqui, leio Êxodo e falo a referência e viro o visual. Então, essa foi a primeira praga, crianças. Imediatamente, quando ele tocou ali, o cajado na água do rio, a água do rio Nilo se tornou em sangue. Olha os peixes, morreram os peixinhos. Os egípcios tinham nojo e ninguém queria beber daquela água. Crianças, o Nilo era considerado sagrado e fonte de vida pelos egípcios. Transformá-lo em sangue foi um ataque direto à crença deles. Mesmo assim, Faraó, sabe o que ele fez? Endureceu o coração e não ouviu. Em seguida, Deus enviou o quê? Olha para aqui. O castigo de número 2. A referência vai estar aí. E aí você conversa com eles e apresenta o que aconteceu. Deus enviou o castigo das rãs, de modo que o Egito ficou cheio de rãs, espalhado por toda parte. Isso levou o rei do Egito a pedir que Moisés e Arão orassem ao Senhor para que retirasse as rãs. E eles atenderam. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido e ido embora, ele fez o quê? Continuou teimoso. Olha só o que Deus fez. Novamente o Senhor falou a Moisés: diga a Arão, olha a referência, vai ser a praga 3. Diga a Arão que bata na terra com bastão para que todo o pó do Egito vire piolho. Olha aí, Faraó coçando a cabeça.
Arão fez conforme a ordem do Senhor. Imediatamente todo o pó do Egito se transformou em piolhos. Alguém aqui já pegou piolho? Imagine piolho em forma de praga, assim, muitos piolhos. Deve ter sido muita coceira. Mesmo assim, Faraó insistiu no erro e não atendeu o pedido. E aí veio o quê? A quarta aqui, ó. A referência da quarta. O quarto castigo chegou e Deus enviou moscas sobre a terra do Egito, de modo que em toda parte havia moscas, somente no acampamento dos hebreus. Olha as moscas aí. Não havia chegado. Veja, crianças, Deus sempre protegeu o seu povo, de modo que somente os egípcios sofriam as consequências das pragas. E mais uma vez Deus avisou ao rei do Egito que se ele não libertasse o povo, ele iria enviar outra praga. De qual é o número agora que eu tô falando? Número 5. Deixa eu tirar a Bíblia daqui para ficar mais espaço. E essa praga do número 5, qual que era, crianças? Vocês lembram? Olha aí. Pouco tempo depois, aconteceu o que Deus havia anunciado. Veio uma praga, crianças, que matou o rebanho de animais egípcios. Mas, crianças, olha só. Os animais dos israelitas não morreram. Veja, criança, toda essa desobediência de Faraó, nossa, quanto sofrimento. E aí veio, qual foi agora? A de número 6. Depois dessas coisas, Deus enviou o 6º castigo. Moisés pegou um pouco de cinza de um forno e jogou ao ar. E imediatamente, olha o que aconteceu, crianças. Nossa, os egípcios e os animais ficaram cheios de feridas por todo o corpo. Mesmo com todo esse sofrimento, o rei do Egito não libertou o povo hebreu. E assim vamos apresentando. Aí, crianças, veio a 7ª. O que era ali? Logo depois, o 7º castigo veio. Deus fez cair o quê? Uma chuva de pedra tão forte como nunca houve em toda a história do Egito. E matou muitas pessoas, animais e plantas no campo. Mas o castigo de Deus sobre o Egito não parou por aí. Deus mandou o 8º. Aí tem o 8º com a referência também aqui. Crianças, veio milhares de gafanhotos. Comeram toda a vegetação. Olha aí. Todas as frutas das árvores, não sobrou nada nas plantações, mas o coração de Faraó continuava duro, feito uma pedra. E aí veio o 9º, olha aí, o 9º castigo. Deixa eu abrir um espaço aqui. O que aconteceu? Nossa, que escuridão! Crianças, quando acaba a luz em casa já dá uma agonia, né? É difícil ficar sem luz. Imagina, essa escuridão durou sabe quanto tempo, crianças? 3 dias. Com uma escuridão total. Olha só, vocês conseguem ver alguma coisa aí? Dá pra ver, né? Olha aí, o Faraó no escuro. Crianças, todo esse castigo veio por desobediência, mas em todas, olha só, ele aí no escuro, sofrendo, mas sabe o que eu acho interessante? Em todas as casas dos israelitas havia luz, tinha claridade lá. Vamos ler o nosso memorizando? Olha só, enquanto eu espalho aqui um pouco o material, o que vocês já fazem aí? Deixa a curtida para fortalecer o canal, deixa seu comentário, tia, eu não gosto de escrever. Deixa seu a paz do Senhor, deixa o seu amém. Isso faz com que o canal seja fortalecido e indicado para outras pessoas e assim conseguimos abençoar mais vidas. Vamos ler o nosso memorizando, que está aqui, esse visual. O que diz nosso memorizando? Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. Eu deixei aqui o nosso memorizando exatamente como está escrito na Bíblia, que na revista estava assim, os maus certamente serão castigados. Faltou essa palavra por Deus, aí eu coloquei do jeito que está aqui, tá? E aí a gente lê com a criança, lê 1, lê 2, lê 3, até perceber que eles memorizaram e entenderam o sentido do versículo. Vejam, crianças, o que nos diz? Os maus certamente serão castigados. Deus é justo, Ele conhece verdadeiramente o que está no nosso coração. E Ele nos garante uma promessa de justiça divina, onde a maldade, os maus, receberão sua recompensa. Qual é essa recompensa? O castigo. Mas o que diz assim, ó? Mas os bons escaparão do castigo. Os bons ficarão livres deste castigo. E de sugestão para trabalhar a memorização, podemos usar essa roleta aqui. Eu já trouxe em outra aula, tá? Quem nos acompanha já há mais tempo já conhece. As crianças gostam, se divertem e memorizam brincando.
Eu deixo ele no visual tamanho normal para vocês. Aqui nesse tamanho eu imprimi em 2 folhas, tá? Aqui, ó, vou tirar para vocês verem. Tem uma fita dupla face. E aí eu pego esse spinner, coloco aqui, dou uma apertadinha bem firme para não cair. E a criança vem e ela gira, ó. Girou, caiu aqui, ó. Fale o versículo de pé. Então, na medida que ela vai brincando, ela gira, no que cair, ela faz o que tá pedindo, ó. Ali ela tinha que falar de pé, aqui já caiu, ó. Diga o que você entendeu do versículo. Então, eles vão brincar aqui de girar a roleta, e no que cair, eles vão falar e vão estar brincando e trabalhando ainda mais a memorização. E aí, concluímos para as crianças que, olham, crianças, lendo o livro de Êxodo, vemos que Faraó recuou, endureceu seu coração diversas vezes ao longo das pragas. Algumas vezes apresentavam falso arrependimento, não era? Quando ele dizia que deixaria o povo ir e depois, ao ver o alívio, ele voltava atrás, era um falso arrependimento, não era, crianças? Durante quase todas as 10 pragas, ele prometeu liberar o povo e depois se arrependeu, conforme vemos em algumas ocasiões. Na praga das rãs, vimos que estava escrito lá, que ele chamou Moisés e Arão e disse: orai ao Senhor, que tire essas rãs de mim, e deixarei o povo ir. Quando as rãs foram embora, ele endureceu o coração. Na 4ª praga, na praga das moscas, ele também falou a mesma coisa, dizendo que ia deixar o povo ir, mas falou para eles não ir muito longe, não foi? E depois que as moscas foram embora, fechou o coração, e assim ele fazia todas as vezes. Mas o Senhor, ele conhece o nosso coração. E todas as vezes ele tinha esse falso arrependimento. Precisou vir a 10ª praga aqui, foi uma praga assim que machucou bastante, né? Porque levou os filhos primogênitos. Mas isso não vamos falar agora, né? Vamos deixar maiores detalhes para a próxima aula. Mas eu deixei o visual pronto, tá? Eu vou deixar o visual só para a gente concluir, encerrando na 10ª praga, para eles entenderem que foram 10, né? E vamos para uma dinâmica geral. Essa dinâmica é para conscientizar sobre o que aprendemos hoje, tá? Dentro do tema da nossa aula. Você leva uma pedra assim, tá? Escolhe uma pedrinha para levar, entrega a pedra na mão da criança. E você vai falar: o desafio para vocês é pegar essa pedra e transformar ela, modela ela para mim em um coração. O que será que vocês acham que as crianças vão dizer? As minhas, eu tenho certeza que vão olhar para mim e falar: tia, isso aqui é impossível, essa pedra é muito dura. Aí você fala: vocês não conseguem, é impossível? Aí você leva uma massinha assim, ó, e fala: tá bom, então modela. Com isso aqui vocês conseguem, ó. Maleável, né? Vamos lá. Aí eles vão gostar, né? Deixa eu tentar fazer um coração rapidinho aqui. E eles vão ali modelar um coração. Vão gostar, até que crianças gostam de brincar com essas coisinhas. Ó, meu coração aí. Ficou bonito, né? Digam aí no comentário se o coração ficou bonito. Aí você vai falar para a criança: vejam, crianças, assim como eu entreguei essa pedra para vocês e vocês falaram para mim que é impossível de modelar, o coração de Faraó, ele estava assim, ó, duro, impossível de modelar. Ele estava resistente à voz de Deus. E o Senhor é amor, misericordioso, mas ele também é o quê? Justiça. Olha aqui, olha, quantas oportunidades Deus deu a Faraó para se arrepender, mas ele não quis, ele preferiu ficar ali, ó, naquela ruindade, no coração fechado, sem querer obedecer, ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Então, com essa dinâmica, o que a gente vai trazer para vocês? Olha, crianças, que o nosso coração seja assim, olha, maleável, moldável. Vamos orar, pedir ao Senhor para que Ele nos dê um coração, que os nossos corações estejam sempre sensíveis a ouvir e a obedecer à voz de Deus. Todo esse material vai estar disponível em PDF. Temos aqui, ó, esse resumo que a gente fez com muito carinho, que veio. Aqui tá o Faraó com todas as 10 pragas, olha, já bravo aí, e vem umas curiosidades sobre isso, tá bom? Vou deixar também em PDF aí no visual. Tia, como que eu faço para acessar? Muito fácil. Tem aí a descrição do vídeo. Você clica na descrição do vídeo, tem a palavrinha mais. Você vai clicar nessa palavrinha mais, vai expandir o corpo aí do texto desse vídeo. Tem outra palavrinha mais, clica. Vai ter um link chamado Drive. Esse link Drive vai ter todos os visuais em PDF, desenhos para colorir. E vai ter outro link chamado o vídeo chamadinha, que é para você compartilhar durante a semana com os responsáveis das crianças, que é feito um vídeo com esses visuais e com louvor no tema da aula, que assim a criança já vai se envolvendo com o tema da lição. E não se esqueçam do nosso combinado. Qual é o nosso combinado? Inscreve-se no canal, ativa o sininho, deixa aquela curtida, e aquilo que é bom, a gente faz o quê?
compartilha. Deus abençoe e até a próxima!